Irmão, irmã, deixa eu te perguntar. Deus já está falando para você a respeito de decisões, opções, escolhas e outras coisas como essas, difíceis, desde o comecinho do culto? Porque para mim, ele já está transbordando aqui. Mas eu estou com tanta vontade de conversar sobre isso, porque isso é algo tão real, tão presente na nossa vida. Deixa eu te perguntar, há algum dia na sua vida em que você não toma decisões? Não. Todos os dias você toma decisões. Todos os dias você faz escolhas. Todos os dias as opções se apresentam. E elas se apresentam. As mais variadas. Desde o comecinho do culto, Deus vem nos falando. Nós começamos o nosso culto com 2 trechos tão preciosos da vida de Elias. E que profeta simplesmente marcante. É gostoso ouvir sobre a vida de Elias. Não desmerecendo nenhum dos outros profetas, claro, porque não era por eles, é pelo Espírito do Senhor que habitava neles. Mas a história de Elias fala muito pra gente, porque parece com a gente, né? Parece com a gente. E aliás, a palavra de Deus nos diz, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Olha que texto maravilhoso. Elias, não sou eu que estou dizendo não, a palavra de Deus diz, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Se um homem sujeito às paixões consegue ouvir o que Deus fala e viver e agir, eu consigo. Você consegue. Não no nosso braço, não na nossa força de vontade, não porque a gente nasceu no Evangelho, não porque a gente vem domingo para a igreja, não porque a gente está ouvindo não. Elias conseguia porque ele buscava. Buscareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não adianta buscar um pouquinho, não adianta buscar nas 2 horas que você passa aqui na igreja no domingo. Não adianta, pastor. Tá bom, é bom, mas não é isso que Deus quer para você. E veja, Deus é Deus, Ele não precisa que eu o busque para ser Deus. Se eu não estiver nem aí para Deus, Ele continua sendo Deus maravilhoso, onipotente, soberano. Mesma coisa com você, conosco, com a nossa igreja. Mas se a gente buscar, aí a gente se aproxima, e na nossa vida vem tudo que Ele é. Alguém nasce sábio? Perguntinha de pastor no sermão, né? A gente nunca sabe o que ele vai dizer, tem uma pegadinha nesse negócio, né? É uma dúvida, né? Eu pessoalmente penso que não. É certo que algumas pessoas têm habilidades específicas, né? Elevadas em algumas áreas, mas quando a gente fala em sabedoria, parece que a gente está falando de algo mais inteiro, né? Não é simplesmente saber resolver uma questão, ou saber se relacionar, ou ter um determinado dom para algum ramo da ciência, não é isso. Para tomar decisões, fazer escolhas e outras coisas difíceis como essas, a gente precisa de sabedoria. E o livro de Efésios que a gente tem estudado, ele vem construindo ideias e conceitos e ensinos, e vai trabalhando na nossa vida, e agora ele vai encerrando. Talvez nós tenhamos mais 2 ou 3 mensagens sobre Efésios, mas nesse finalzinho dele, ele vai colando tudo isso, e nos traz uma mensagem simplesmente imperdível. Eu queria que você abrisse ou ligasse sua Bíblia no livro de Efésios, lá no capítulo 5, um trecho pequenininho.
Efésios 5, começando no versículo 15. Você pode permanecer assentado, nós vamos conversar enquanto a gente faz a leitura. Efésios 5, começando no 15. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: portanto o quê? Portanto, tudo isso que a gente aprendeu. Lembra que a gente estudou a respeito de nos despojar daquilo que não é para estar na nossa vida? Lembra que a gente entendeu, que a gente estudou a respeito da vaidade, como a vaidade não está relacionada simplesmente com a aparência, e como aquilo gruda na gente e vai impedindo a unidade. Lembra que a gente estudou tudo isso? Não, pastor, não estou lembrando não. Vai lá na mídia social, ouve a mensagem de novo, estuda o livro de Efésios, porque, portanto, é tipo assim, tudo isso que você tem aprendido. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos no temor de Cristo. Eu não sei se você notou, mas ele praticamente resumiu o livro de Efésios nesses versículos. Que coisa impressionante! Ele falou sobre tudo que a gente tem estudado, sobre tudo que Deus tem falado para você. É por isso que é tão importante a gente estar sempre. A gente começou como igreja a conversar sobre algo, é por isso que é tão importante, para a gente manter a nossa unidade. Fé é boa também, gostei, mas a unidade do que a gente está aprendendo. Lembra daquele exemplo que eu dei, quando eu segurei os tijolos, e ao pressionar o tijolo de cá e o de lá, todos os outros foram juntos, vivendo em unidade? Não lembro. Assiste lá, volta. Ele está falando sobre isso. Lá no finalzinho, olha só, sujeitando-nos uns aos outros. Vivam em unidade. Deixe de bobagem. Não permita que pequenas coisas interrompam a unidade que Deus quer fazer em vocês. Pois bem, mas ele fala assim: vejam prudentemente, observe por onde você caminhe como alguém sábio e não como alguém nécio. Qual foi a última vez que você usou a palavra nécio numa conversa com seus amigos, né? Acho que nunca, né? Nécio é alguém que não tem sabedoria. E note que todas as palavras que referem-se a alguém que não tem sabedoria são ruins. Eu não estou nem com vontade de pronunciar essas palavras aqui no púlpito. Eu fiquei pensando sobre isso. Que palavra eu uso lá para definir o nécio? Porque as palavras são ruins. Eu vou usar bobinho. Foi a mais suave que eu achei. Não seja bobinho, não. Sabe o que é ser bobinho? É ser levado por qualquer vento de doutrina, é ser levado por qualquer opinião, é seguir no conselho dos ímpios, é usar as informações que a gente tem da nossa carne para tomar nossas decisões. Não seja bobinho. Você tem Deus em você, você tem Deus no seu coração. Busque. No comecinho do nosso culto nós utilizamos um texto tão precioso, em que depois de tudo aquilo que aconteceu, todo mundo conhece a história de Elias no Monte Carmelo, né? Por um instante eu perdi aqui o nome do Monte Carmelo, né? Que coisa impressionante, né? Mas você reparou
Se eu te contar a história dele, que ele matou os profetas, tudo isso você vai lembrar. Mas eu vou ler uma frase que eu queria ver se você lembra, que está no texto. Não precisa abrir não. Tem uma frase em que ele diz assim: então Elias disse a todo o povo, e falou, e disse assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Você sabe o que quer dizer o nome Elias? O nome Elias significa Jeová é Senhor. Já descobriu qual era o ministério de Elias, né? Toda vida que Jezabel falava de Elias, ela tinha que dizer: Jeová é o Senhor, me irrita. Jeová é o Senhor, é uma pessoa que eu quero matar. E ela dizia: Jeová é o Senhor. Está vendo como o nome dele era preciso na missão dele? Pois ele diz: fique sabendo que tu és Senhor sobre Israel. E ele continua dizendo assim, ó: e que eu sou teu servo. Olha que coisa impressionante. O mundo sabe que Deus existe, sim. Mas o mundo sabe que você é servo de Deus? Sabe qual é a melhor forma das pessoas saberem que você é servo de Deus? Pelas suas decisões, pelas opções que você faz, pelas escolhas que você faz. A gente não nota, né? E que fique sabido que tu és Deus sobre Israel e que eu sou teu servo. E tem mais: e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias não tirou da cachola dele a ideia de molhar o altar, de pegar 12 pedras segundo o número das tribos, de fazer um rego, de molhar 3 vezes. Às vezes a gente tem a sensação de que Elias estava lá só se exibindo. Não. Agora eu fico imaginando, você acha que esse momento que Elias viveu, que desceu fogo do céu quando ele falou, você acha que esse momento foi importante na vida dele? Sim. Mais importante foi o momento em que ele esteve sozinho com Deus e que Deus disse assim: Elias, chega mais, deixa eu te dizer como é que vai acontecer. Que ali foi ele e Deus. Você já imaginou Deus chegando para Elias e dizer assim: Elias, vem cá, senta aqui, que eu vou te contar o que é para você fazer. E vai acontecer exatamente assim. Aquele momento lá, Elias já tinha visto. Elias já sabia. As pessoas viram só aquele momento de Elias. Nós estamos narrando só aquele. Tem um momentozinho aqui que é de Elias e Deus. Hoje a nossa mensagem não é sobre os momentos em que cai fogo e as coisas acontecem na sua vida. A nossa mensagem hoje é sobre os momentos em que é entre você e Deus. Entre eu e Deus. Aqueles momentos em que eu busco e Deus chega e diz: meu filho, é assim. De pai para filho. Esses momentos em que a gente vive aqui são maravilhosos, mas a gente não pode se conformar com os momentos em que Deus fala conosco no Monte Carmelo. A gente tem que buscar os momentos em que Ele fala conosco no segredinho, porque são esses momentos do segredo que definem os momentos do Monte Carmelo. Assim de gente buscando um momento de Monte Carmelo, assim de gente querendo que Deus, desça fogo sobre os seus inimigos, mas bem menos gente procurando os momentos em que a gente busca e busca e busca para saber quando é que os momentos acontecerão, por que é que os momentos acontecerão. É assim que a gente aprende a tomar as nossas decisões. As pessoas entram pelas portas das igrejas querendo resolver seus problemas. Mas é difícil, acontece, mas é difícil entrar pela porta da igreja e dizer assim: pelo amor de Deus, me diz como é que eu busco a Deus. As decisões, as opções,
escolhas que a gente faz, elas só se manifestam naquele momento em que a gente as faz. As decisões, as escolhas, as opções que a gente faz, elas acontecem no momento em que a gente busca. Dobra o joelho e ora, abre a palavra e estuda, pergunta, buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem dizendo assim, buscareis e me achareis quando eu fizer cair fogo do céu. Não. Porque não se engane, boa parte daquele pessoal ali que quando o fogo do céu caiu, disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Um tempo depois estava fazendo ofertas aos postes de ídolo de novo. Não são os momentos do Monte Carmelo que vão fazer diferença na sua intimidade com Deus. Os momentos que fazem diferença na nossa intimidade com Deus são os momentos em que a gente busca quietinho, aprendendo, reconhecendo a voz dele, estudando e querendo saber, quando isso aqui acontecer na minha vida, eu já sei como é que eu vou agir. Alguém já treinou arte marcial aqui? Eu já tentei 2 vezes. Fui frustrado nas 2. Quem sabe eu tente uma terceira ainda. Mas é muito legal. Porque é tanto treino, tanto treino. Você já assistiu o Karate Kid? O primeiro, aquele lá do Mr. Miyagi, aquele lá, né? Ó, tá todo mundo fazendo assim, né? Porque você se prepara anos antes. Você não vê uma pessoa que se preparou e buscou a Deus anos antes, te procurando e dizendo assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Não vê. Ah, pastor, então quer dizer que se eu tiver com um grande problema, não tem jeito. Tem sim. Tem sim, porque ele põe a mão e Lázaro ressuscita. Amém. A mulher do fluxo de sangue toca na orla e o fluxo para. Amém. Nosso Deus é Deus de milagre. Sim. Mas Ele nos chama para viver muito mais do que o milagre. Pastor, é isso? Mais do que o milagre? Sim, Deus nos chama para viver a intimidade. Deus nos chama para viver o sozinho. Deus nos chama para viver o íntimo. Senta no colo do teu Senhor e ouve Ele te falar enquanto Ele faz carinho em você. Eu quero alguém que me diga o que é para fazer. Eu quero alguém que resolva a minha vida. Busque o Senhor da tua vida e você vai saber o que fazer. É inebriante saber o que as pessoas devem fazer. Você já viu isso? É inebriante a quantidade de líderes que se perdem, porque a gente sabe. Algumas vezes a pessoa olha para a gente sabe o que a pessoa tem que fazer. E é inebriante você saber e poder dizer, faz assim. Legal, vai e faz. Só que na próxima vez, já não sabe mais. Buscareis e me achareis. Tome a decisão correta. E Deus continua através aqui de Paulo em Efésios e diz o seguinte, não se perca, o pastor já mudou a página aqui, mas não se perca. Diz assim, por essa razão não vos torneis insensatos. Lembra que a gente falou a respeito das pessoas que estão alheias à vida de Deus e se tornam insensíveis? Os insensíveis e os insensatos estão juntos. São aqueles que olham a necessidade e dizem assim, estou me lixando. Fulano está com dificuldade, eu tenho a minha. Não se torne insensato, não. Veja, ande no caminho de Deus. Aí a gente para e pensa assim, puxa vida, que coisa é essa de andar no caminho de Deus? E no final ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é? Como é que eu faço? Como é que você faz? Olha, se
assim, se a gente ganhasse um presente por cada vez que as pessoas nos procuram assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como se isso fosse um mistério. Não é. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Siga Jesus. Faça como Ele. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-o. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Salve. Seja instrumento de salvação para as pessoas. Jesus não veio para ser feliz. Jesus veio, e está lá escrito em Isaías, foi que ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos, para trazer libertação, para dar vista aos cegos, para curar. É isso. Né, pastor? Mas isso é muito subjetivo. É não. É não. A igreja oferece as oportunidades de discipulado. É não. Salve. Mas não. Eu vou vivendo. Se no final do ano ninguém conhecer a Deus através da minha vida, tudo bem. Tudo bem? Se no final do ano ninguém conhecer a Deus através da sua vida, tudo bem? Não. Não está tudo bem. Se no final do ano ninguém conhecer a Deus através da sua vida, não está tudo bem. A gente tem que parar com isso. Não, mas a minha vida é eu viver aquilo para mim. Não! As igrejas estão ficando mornas, e Jesus fala lá em Apocalipse: antes fosse crente ou frio, mas porque vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Não está tudo bem se 31 de dezembro chegar e ninguém conhecer a Deus através de você. Não está. Então, não, faz contato visual comigo, porque agora é a hora do pastor falar. Faz contato, não adianta baixar a cabeça não, faz contato visual com o pastor agora. Não está tudo bem. Mas pastor, como é que eu faço? Buscareis, me achareis. Mas eu vim aqui porque a mensagem era para resolver as minhas decisões. Como assim? Sua vida não é mais sua, não. Não, acho que você está enganado. Não é aquele curso do Instagram que você se inscreveu aqui. Aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a sua vida não é mais sua. Já foi comprada. A palavra de Deus é muito clara, e Jesus falou. Qual é o Senhor que chegando em casa vai agradecer porque o servo colocou comida, ajeitou? Não. Mas não tem nada para mim. Claro que tem. Calma. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E você sabe. Você sabe até de qual o versículo? Vamos viver. Para tomar as decisões que eu e você temos que tomar, para tomar as decisões para as pessoas reconhecerem que nós somos povo de Deus, para tomar as decisões para que desça fogo no Monte Carmelo, lá atrás a gente busca ao Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, ao que Ele quer. Mas aí sobra alguma coisa para mim. Deixa eu te falar. Eita, pastor. Mas assim, se você ainda para alguma dúvida, eu vou ler para você Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos, engraçado que a gente só diz essa primeira parte do versículo, você já reparou? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber, na Almeida ela fala. Aí, mas tem outra parte desse versículo que diz assim: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quer dizer que
Eu preciso me preocupar se a minha vida passar e ninguém conhecer a Deus através de mim? Precisa. Precisa, porque tem uma parábola dos talentos, eu não sei se você já reparou, que o final não é bom para quem recebe de Deus e não multiplica. Não é legal. Deixa eu te falar, eu não vou contar a parábola de novo, você provavelmente conhece. Não é bom. Como, né, eu não sei se ainda dizem assim, eu acho, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tenta usar as gírias, né? Aí, quando a gente usa, já passou. Aí, não tem, a gente não acerta nunca, né? Mas eu vou dizer, né? Ruim. Já deve ter passado essa também, né? Não sei. Mas deixa eu te falar, não é bom receber de Deus tudo o que você recebeu. Sabe quantas pessoas morreram sem ter ouvido isso que você ouviu hoje? Não é bom receber de Deus e não produzir para Deus. As decisões que a gente toma são baseadas naquilo que Deus nos entrega. E a palavra de Deus continua e diz assim: não, lá em Provérbios 4, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Está vendo? Decisões, as coisas que a gente decide. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Busca. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Você já reparou as coisas que você quis muito? Algo que você... Lembra em algo que você quis muito aí e conseguiu? Lembra? Foi facinho? Não foi. Não foi. Mas não foi mesmo. Tantas vezes a gente empenha agenda, recursos, tudo mais, para conseguir algo que a gente quer muito. A palavra de Deus está nos dizendo: busque a sabedoria para tomar suas decisões. Busque! A gente faz empréstimo para conseguir coisas que a gente quer. Apesar da Bíblia orientar a gente não fazer empréstimo, é um negócio meio difícil, mas tá bom. A gente faz empréstimo para conseguir as coisas que a gente quer. Mas para conseguir a sabedoria não, a gente quer... Vai cair do céu sobre a minha cabeça a sabedoria. Não preciso estudar, não preciso... Reunião de oração? Para que isso? Eu vou no domingo. Orar de joelho, em casa. Plano de leitura da palavra de Deus. Isso é um negócio muito antigo, pastor. Isso é coisa dos meus pais. Tem que ler a Bíblia. Não. A gente, no domingo o senhor fala aí, a gente lê aqui na parede, quando projetar. Está tranquilo. Não está tranquilo não, amigo. Porque os dias são maus. Remina o tempo, porque os dias são maus. A coisa é difícil. A gente precisa estar pronto antes. Eu prometo que eu estou acabando. Essa semana, comecei, na verdade, no final de semana passada, eu estava passeando, né, pelo Instagram. Ninguém faz isso? Passeando pelo Instagram. Aí, a Isabelle sorriu aqui. Aí, uma pessoa disse assim: alguém que é muito mais ocupado do que você agora está correndo. Aí eu olhei assim, me foi um susto aquele negócio, né? Tinha escrito lá: alguém que é muito mais ocupado do que você agora está correndo. Aí eu pensei: nossa, mais ocupado que eu? Ainda está correndo? Cabra bom esse cara, né? Aí eu parei e pensei assim: acho que alguém que é muito mais ocupado que eu agora, uma hora dessa, está buscando a Deus. Agora está fazendo mais sentido. Meu irmão, na verdade não é isso que Deus quer de nós. Deus não está fazendo uma competição de saber quem é mais ocupado e quem busca mais, não. Deus quer saber o quanto a gente ama estar buscando. Não é a quantidade, mas a dedicação que a gente coloca, o tempo, faz diferença. Na semana passada também, uma pessoa aqui da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, tomei uma decisão. Essas e essas atividades que eu fazia nesses dias à noite, eu parei com elas.
porque eu quero me dedicar para Deus, nessa e nessa área da igreja. Aí eu olhei assim, disse, mas são atividades que você, do seu trabalho, né? Eu disse, são. Mas eu tiro outras coisas, mas eu quero esse tempo para Deus. Foi daqui, ó. Não foi de um livro que eu li, não foi do profeta Elias, não. Aqui, ó, gente que vive com a gente. Aí eu parei e disse assim, glória a Deus. Não. Fala, Deus. Porque eu comecei a imaginar a quantidade de coisa que eu posso tirar da minha vida para ter mais tempo para buscar a Deus. A questão é que às vezes a gente está buscando a Deus para poder ter sabedoria para tomar as decisões corretas. E também não é isso. Pastor, agora só vai ter que começar a mensagem de novo. A sabedoria para tomar as decisões corretas vai vir como um presente de Deus para a sua vida. O que Ele quer é o seu tempo, é o seu amor, é a sua busca. O que Deus quer é o seu coração. Ah, agora eu ouvi, essa mensagem eu já ouvi. Fazer que nem uma criancinha que um dia a gente precisa se atualizar, né, no Ministério Infantil. A professora foi contar a história de Davi, aí a criancinha disse assim, professora, esse episódio eu já vi. Essa mensagem você já viu, né? O que Deus quer é o teu coração. Pois é. A sabedoria, as decisões, as opções, tudo isso que Deus vai trazer, é porque Ele te ama. Ele só quer o teu coração. Busca. Busque. No finalzinho de um dos trechos que a gente leu no começo do culto, a gente viu Elias, o rei mandou chamar Elias, e o senhor de 50 chegou, né? Chegou um cara e tinha 50 soldados, né? Homem de Deus, desce que o rei quer te ver. O cara tinha acabado de fazer descer fogo do céu sobre o altar, gente. Você não faz isso com uma pessoa que está nessa situação. Não provoca. Não cutuca. Não vai dar bom. Aí ele diz, se eu for homem de Deus, caia fogo do céu e te consuma. Eu fico imaginando quem foi que foi contar para o rei, porque os 51, alguém que viu, né? Aí o rei, mais um e mais 50. Foi lá. Homem de Deus, o rei te chama. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu sobre você e os outros 50. No terceiro, quando Deus mandou o terceiro, disse assim, vai lá de novo. Meu irmão, os 102 primeiros tinham sido fulminados assim, ó. Ele mandou de novo fazer a mesma coisa. Aí, graças a Deus, esse capitão já chegou a dizer assim, pelo amor de Deus, que a minha vida seja preciosa a você, a minha vida e a desses homens. Porque ele sabia que, se ele dissesse, descia fogo do céu. Sabe o que Deus te pede hoje? Que as pessoas tenham certeza que se você disser, desce fogo do céu. Você tem ouvido falar de descer fogo do céu? O que Deus te pede hoje é que as pessoas tenham certeza que da sua boca venha a palavra de Deus. Pastor, ficou mais fácil. É tão difícil quanto? Busque, porque é possível. Busque a sabedoria, ao ponto das pessoas se aproximarem de você e dizer assim, pelo amor de Deus, eu quero me entregar para Deus. E você está aqui fazendo suas coisas, e alguém chegar e dizer assim, ora por mim, eu quero me entregar para o Senhor Jesus. Você quer que aconteça isso?
Quem quer, levanta a mão. Seja feito de acordo com a tua vontade, meu irmão, minha irmã. Mas busque. Se entregue. Porque Deus faz. E não esqueça não, porque no finalzinho desse trecho que a gente leu, pastor, qual é o trecho mesmo? Depois eu te digo. Não, eu vou dizer agora. Dizer agora. Está gravado, as pessoas estão... Segundo Reis 1, de 1 a 16. E ele disse assim, depois que o capitão disse isso, a palavra diz, então o anjo do Senhor, quando a Bíblia diz, o anjo do Senhor, não porque anjo aqui não é anjo, anjo é a voz, o mensageiro. O anjo do Senhor aqui, quando a Bíblia fala assim, é Jesus. Jesus olhou e disse, tema não, pode ir com ele. Busque a Deus em tal ponto, que quando alguém te procurar, o seu próprio Senhor vai falar para você, o que é para você fazer. Essa é a decisão, essa é a escolha, essa é a opção. Eita, Joana, você quer? Busque. Deus faz. Você quer, Carla? Deus faz. Quer? Quer, Karine? Quer, Mateus? Mateus me ouviu 2 vezes, ao vivo e pelo fone de ouvido, que ele está cuidando da transmissão. Deus faz, meu irmão e minha irmã, busque, e Ele vai te dar sabedoria. Busque, que a sua vida seja de tal forma um sinal claro de que Deus existe, de que só o Senhor é Deus, que as pessoas se aproximem da sua vida e percebam, só o Senhor é Deus, que a sua vida seja de tal forma um instrumento nas mãos de Deus, que as pessoas tenham certeza que você é servo do Deus Altíssimo, que as pessoas percebam a luz, que a sua luz brilhe. Lembra do sermão domingo passado? Que a sua luz brilhe de tal forma que as pessoas percebam onde é que elas podem ser curadas, que as pessoas percebam que há Deus nesse mundo e queiram conhecer a Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala, em nome de Jesus. Amém.